aqui, que já temos algumas coisas. Tá interessante que o padrão vai, como você falou, vai aumentando não só de intensidade, mas vai ficando do grave para o mais agudo, né? Cadê meu? Quando eu escutei isso, eu lembrava daquelas janelas que você tem uma camada que é de madeira e depois é de vidro. Sabe Hum, quando você fecha a janela de fora, que é de madeira, e fecha de dentro, que é de vidro? hum, Isso parece aqueles estalos de janela de madeira. uhum, Mas não existe, as janelas de prédio não tem isso, é janela de correr e de vidro, direto. uhum. Mas parece, né, aquelas estalos de janela de madeira que sofrem primeiro alteração de calor para depois refletir na janela de vidro. Sim, a casa que eu morava em São Paulo, que você chegou a conhecer uma vez, era exatamente assim. E não dá a entender que parece mesmo? Uhum. Um pouco mais agudo, talvez uma janela menor, né? É, mas aqui não tem esse tipo de janela, não. A gente não tem madeira na janela. Ah, de novo aí. Estranho. E foi só nesse dia que deu essa alteração. É curioso, nas outras gravações não tem. Essa é a parte legal da coisa. É aí que a curiosidade, na hora que a gente começa a mexer nos áudios, fala: peraí, mas o que tá acontecendo? Aqui vem os mais fortes. Opa, tem um negócio aqui. Cara, esse aqui foi super agudo. Ainda foi dentro da sua casa, esses dois aqui. Isso aqui já tá numa faixa de 4, 5K, tipo, sabe? É muito agudo. E não tem uma identificação se pode ser realmente algo além do que só estalo, isso daí? Não, isso eu não faço a menor ideia. Porque é pontual, pode ser raspado também. Tá. Esse aqui chamou atenção. Cara, você sabe que não pode martelar às 2 da manhã, né? É, mas tem vizinho aí que é foda, mas é, não tem Meu, como. Se isso aí fosse no quarto, você teria a reverberação lá de dentro, você escutaria ela no microfone, mas com um delay, né? Ou seja, até chegar, isso aí foi realmente bem perto do microfone. E não é metal, né? Parece ser isso é madeira. e alto. Sim, por isso que eu falei alguém martelando. Realmente, se estivesse no quarto, seria mais diluído o ataque. Ia ser e não bah. É. Sei que o ataque, Sabe a o que batida parece? Que tá você tá muito pegando forte. uma pilha de livro e jogando no chão. Cara, daqueles livros com capa de brochura, né? O, é, o, é o do Almanaque do Escoteiro Mirim. Cara, isso é bizarro. Que o povo fica querendo ouvir vozes e tal. Gente, prestem atenção. É raro pegar vozes, é muito difícil. Não só raro e difícil. Aqui a gente tem umas assinaturas muito mais interessantes porque tem alguma coisa agindo numa matéria dura e sólida e a câmera fala que não tem nada. É, a câmera não pega o espectro, mas o microfone indica: ô, câmera, ô, tá maluca? Olha aqui na tua frente, o animal. É assim que a câmera. A briga do microfone com a câmera é isso. É tipo aquela história, né? O amor pode ser cego, mas não é surdo, né? É, aqui o microfone tá falando: ô, câmera, o que você não pega, o que você não enxerga, eu escuto. Uhum, exatamente. Puta estalo. Esse tá um pouco mais longe do microfone, mas ainda na sala. Isso, mas você vê que ele perpetua, né? Ele não para, ele não é seco. Então dá pra ver que ele estende ali a cauda Sim, do som. é o que indica que exatamente o negócio está longe, mas o ataque ainda está definido. Então não tem uma porta, um eco que vem de um outro cômodo. É exatamente isso. Ok, seguindo. Esse foi curioso. Tem uma batidinha aguda, uma raspada e uma batida grave. Desculpa, raspada não. Essa coisa do meio pode ser algo até em outro. Pode ser até fora
da sala, embora o tipo de reverberação é que ela é diferente. Você vê que a cauda aqui, como você falou, né, do som, ela é mais longa do que o resto. Então tá muito mais distante. Mas de qualquer forma, o primeiro e o terceiro são dentro da sala. Pum, pum. E é engraçado, o que me chama a atenção é que é sempre grave, é agudo e grave, agudo, grave, agudo, grave. Você não tem uma sequência de só agudos ou só graves. Uhum. Dessa vez até teve uma sequencinha, assim, mas uma só. E logo depois já teve aquele agudo, médio, desculpa, grave, médio, agudo. É. É que E desse agora, o tem que é tantos, né? curioso é a queda do som, como se fossem batidas contínuas de agudo para grave. Uhum. O que é muito difícil, porque geralmente as batidas, elas, quando acontecem numa plataforma única, ou seja, numa mesa, se você joga um objeto de metal numa mesa, ela vai ter realmente uma queda mais rápida, o objeto cai rápido, Uhum. e sempre agudo. Nunca vai ser grave, porque por causa da Sim, densidade do metal, por exemplo. sim. As características do metal sobre a madeira não é abafado, ele Uhum. é agudo. Uhum. Então, como pode ter uma diferença sonora de grave, médio, agudo, sendo que a matéria em si, Uhum. teoricamente, seria a mesma densidade? Sim, e esse boom é super grave. Não é uma pequena variação. Às vezes tem pequenas variações que tudo bem, mas não tudo bem para algo que você deixaria por uma bolinha de ping-pong caindo que ela faria pá, 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 Isso. não tem Ela não isso, faria não é isso. boom. Ela não É. faz tec, tec, boom. Você fala, caralho, meu, que fez o Uhum. boom da bolinha de ping-pong? Uhum. Pois é. Ó, vou botar em loop esses outros. Esses aqui são techs parecidos. É. Isso aí faz mais sentido. Mas ainda assim tem diferença de intensidade de um para outro. Tá pá, pé, pá, pé, pá. Mas é mais esperado, né? Ele é Sim. mais comum. É Uhum. espera-se que aconteça isso. O que não é comum é esse tipo de som em gravação, que você nunca mandou gravação com som assim. Ou seja, tem sempre algum porém que você fala, puta, não, mas não é. Tem alguma coisa que tá errada aí. É engraçado. Ah, aqui a gente vai chegar em coisas. Olha a quantidade de techs. E não só isso, né? Tá, um pof grave. Aí tem um carro passando e vários estalos. Cara, a partida de ping-pong tava Isso aí. nunca aconteceu. Essa insistência nunca aconteceu. É, essa partida de ping-pong aqui tá animada, olha isso. São sons parecidos, mas dá pra ver, inclusive graficamente, eles têm suas diferenças, ou seja, não é aquela coisa igual, diferente do outro negócio que é aquela linha branca. Eu falei, não, isso é uma interferência, é um motor, é uma coisa estável. Não tem estabilidade, tem semelhança, mas estabilidade não rola. E mesmo assim, eles estão numa sequência muito curiosa. Parece que é tipo, dá a entender que tem alguma coisa querendo sair, porque você não tem como ficar fazendo batidas contínuas assim sem ter um propósito, um porquê. Sim. A natureza delas existe por algum motivo, mas Uhum. parece que tem alguma energia se fazendo presente. Vamos supor que tem uma pessoa na sala, aí escuta o carro deixa essa pessoa, vamos dizer assim, inquieta. Em tese, isso torna-se uma ação referente a uma reação do carro. O carro está Uhum. passando na rua, É. essa consciência se distrai com o carro, Uhum. porque você não vê essas manifestações tão intensas sem um porquê. Uhum. O carro pode ter chamado a atenção ou pode ter causado uma vibração que deixou inquieto alguma coisa. De novo, com duas camadas de vidro numa varanda, você não tem como ter uma reverberação dessa maneira agindo sobre a matéria de um carro passando na rua. Sem chance. Sem chance mesmo. Curioso. Ó, É. olha que super aguda essa batida e é dentro da sala.
três, tica, tchê. Então, esse crrr, o que que seria? Não é batida. É algo bem longe. É uma batida bem longe. Isso não tá na sala. E olha que Ah, não tá interessante, na sala. dá pra ver bem o desenho. Aqui, por mais que aquela coisa, mas tá incompleto, sim, mas o início do som é muito definido. Do primeiro som do tica. Do tché, você vê que o início do som, que ele começa na esquerda e vai pra direita, ele é uma coisa borrada. Ou seja, o É. transiente tá distante do microfone ao ponto de estar em outro cômodo, em outro andar, sei lá o que que é, na rua. Ou na rua, ele não tem consistência. É isso. Exato, exato. Vou botar de novo os três aqui na sequência, em loop. Dá pra ver bem que um som tá. Dá pra perceber bem que um som tá distante do outro. Ok, seguindo. Vamos pegar coisas que chamam a atenção aqui. Opa! Um trio parada dura. Dá pra fazer pá, 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 Cara, pá, 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 pá. isso não é. Desculpa, não acredito que isso tenha sido feito naturalmente. Eu peguei um Não tem cara. teletransporte, apareci na sua sala, sem meu corpo físico, fiquei com a respiração presa durante 2 horas, fiquei batendo com essa pilha pequenininha aqui assim, né? É claro, é aquilo que você fala. Se eu tenho um objeto e jogo ele, o som ele vai agir de acordo com a intensidade inicial. Se ele quicar, o som vai ser menor. E pode ser que não aconteça nem a terceira batida, porque ele morre de acordo com o peso do objeto versus a gravidade. Então eu joguei. Você escuta ele caindo, só que em intensidades diferentes, e bate a primeira é grave, depois vai para um agudinho, mas ele vai diminuindo, ele vai morrendo. Aqui não tem natureza do som, onde ele para naturalmente com a queda do som. E você vê que são três picos praticamente idênticos. Sim. Então a gente está Mas, falando de algo que pegou, como pegasse uma lapiseira e batesse três vezes de uma mesma força. Você vê a intensidade que o som acontece, ele é praticamente igual. Na música, a gente tem um fator chamado transpose, né? Que é, por exemplo, um baterista, a primeira baqueta pode ser mais forte, a segunda mais fraca, a terceira pode ser ou intermediária até mais forte. Nunca ele vai bater com a mesma força. Ele faz movimentos que a primeira é forte, a segunda, ou ele faz a primeira mais fraca e a segunda ele marca. Aqui você está falando de três idênticas, de quase. forças iguais. Não, quase. Ah, A do meio não. A é, primeira e a terceira sim. mas você vê que a altura, elas são perfeitas. Sim. O Então que não é uma não, coisa caindo. não é uma coisa caindo. Esse é o ponto. Porque uma coisa caindo, ele vai fazer a curva. Aqui não tem curva. Aí O você som fala. não morre. E aí de novo. Ah, mas é o vento apertando. Cadê a marca da assinatura do vento? Não tem. Não tem como, cara. É como se fosse realmente uma pessoa fazendo três golpes. E não tem morte do som. Você não vê ele caindo, você não vê ele gerando uma curva sonora. O som não morreu. O Elvis também não, ele só saiu do prédio. Mas aí, então, aí você vê os três idênticos praticamente. O que você vai ter talvez uma diferença de pequeno timbre, mas a força tá aí. Que doido. É, o Elvis não morreu, ele só saiu do Essa. prédio. Você lembra essa? Isso. Elvis just left the building. Né? Bem, bem. Não tem como ser humano, cara. Só vamos supor que alguém andando na sala, você tem três pisos, três passos. Beleza. Aí faz sentido. É como se fosse uma pessoa andando, ele faz tec, tec, tec e para. Ninguém pisa assim. Seus Eu passos não são concordo. assim. Não, claro que não. Não estou falando que foi eu. Não tem nem como saber, porque se sou eu, você escutar um elefante andando na sala com o ranger do piso, né? Cara, Você está no começo. a pessoa teria que ter um pé com o diâmetro dessa pilha pequena. Ninguém pisa, É, ninguém tem um pé desse tamanho, nem a menor colocando a pessoa do mundo. proporção. É, a proporção da gravação do áudio, sim, a gente está numa linha de ruído. É. Realmente, mas você concorda que faz nexo se fosse num ambiente normal, ser três passos? É.
É Cara, como se fosse três chinelos. Tec, 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 para e olha. pode ser. Não tem como. Não é humanamente Sim, possível isso. pois é. Eu tô pensando a coisa assim, tá, eu posso imaginar a situação. Só que assim, da onde vieram esses três passos antes? Pra onde eles vão Não depois? Se você faz tem. um recorte de três passos, beleza. Mas assim, três passos, pelo tempo em que eles acontecem, ok. Mas pelo tipo de ruído, não. Porque o E pé eles teria são que ter o tamanho dessa perfeitos. pilha. Você vai ver a distância um do outro, tá muito perfeito. E o metrônomo não ficaria ligado só três coisas. Você, para ligar ou desligar o Não. metrônomo, teria que fazer o barulho do cleque. Não, meu metrônomo é digital e outra, você obviamente escutaria, o microfone iria pegar um metrônomo batendo aí alto. Você acaba escutando o metrônomo num volume maior que a tua guitarra, né? Não tem Sim, como. sim, não seria no volume baixíssimo desse, verdade. Mínimos, aí, junto com o carro acelerando. Tá. Isso eu entendi, que era o efeito de reverberação do carro sobre o microfone. Você fica, né? É, tem sempre o que vem junto, né? Esse foi longe, mas ainda não tão longe para dizer que foi fora do AP. Um carro passando ao longe, aí mais estalos, mais estalos. A sequência é muito grande. Ó, bem forte e bem presente na sala. Tá tudo acontecendo aí. Você deu uma festa aí na sua sala e nem tá sabendo. E o curioso é que, dentre as gravações que a gente analisou, só aconteceu isso nessa. Não é um padrão. Nunca aconteceu isso em nenhuma gravação e até fiquei chateado porque chegou uma hora que eu falei, cara, será que isso poluiu completamente o áudio? Porque dá a entender que, assim, obviamente, o silêncio é a melhor maneira da gente poder analisar tudo. E esses pequenos estalidos, eles ocupam o lugar do silêncio e geram uma deformidade. Mas, assim, ao ponto do curioso, claramente, isso é raro acontecer. Bem raro. Gravão. É, Mano, olha esse. Pum. não tem jeito. Gravões agudos. Não é um objeto só que faria essas duas coisas de jeito nenhum. Na sala tem várias interferências aí. Tem. E outra, você está pegando um som de uma linha de ruído tão delicado, tão difícil de escutar, e para mim, honestamente, não tem como acontecer um grave assim tão humanamente factível de ser feito. Você não tem como. Qualquer presença humana numa sala, o som seria alto. Você tá escondendo um bumbo com 2 metros de diâmetro nessa sala. Insisto nessa teoria. E eu deixo os ratos tocarem. Isso. Ó. Dois sons completamente diferentes. Um perto do microfone e um outro bem longe. Então, eu vou te falar o longe. Vamos pegar. Muita coisa ficou em volta do experimento. Então, os dois ficaram dentro, mas muita coisa agiu fora. O microfone, o que que seria o fora? O microfone ele está perto da parede onde eu fecho a primeira porta antes de entrar no corredor. O microfone ele Tá, está pegando uma linha cruzada que vai até o final onde está a varanda. tá. Então Ó, a gente está pegando o início do experimento, onde o microfone inicialmente capta o som a 1 metro, 1,5 metro, onde está acontecendo o fenômeno. E ele está também trazendo uma coisa que está acontecendo lá no fundo, a 5 metros, 6 metros do experimento. 6 metros do experimento. é. Que seria exatamente na janela onde tem a abertura para a varanda. Tá, então ele pode pegar coisas de fora em princípio. Bom, ele pegaria de qualquer forma Não, pelo, ele não está pelo grau pegando de.
Não é tá pegando de fora, ele tá pegando fora do range do microfone de intensidade. Ah, tá, É tá. assim, ele tá isolado, é como se eu tivesse uma pessoa aqui naquele canto daquela parede e eu Uhum, aqui, tá. tá? Ele não está fora da varanda, ele está antes da varanda. Então Não, é isso eu como se eu entendi. abrisse a porta, entrasse Uhum, na varanda, abrisse o vidro, estou de frente para a rua. tá, Então tem uma camada de vidro que me isola, tem a varanda, eu saio, fecho. Aí eu me viro, tem a sala. tá. Eu estou olhando a sala com as costas para a varanda. Ah, tá, tá, tá. É, por ele ser o microfone direcional, o que ele vai pegar da varanda é o que ressoar dentro da sala. Então, o que você está escutando são dois fenômenos, um que está perto do microfone e um que está lá no canto na sala. Ou Porque os matou dois. fora e ecoou veio da varanda e ecoou na sala. Mas de qualquer forma, tem um que tá ecoando e tem um que tá Isso. perto. O que está ecoando é provavelmente o que acontece e ele age sobre a parede e traz a Isso, reverberação do áudio. isso. Então a gente já começa a entender que existem dois fenômenos. Um que Uhum. está no experimento e um que está ao redor do experimento. De novo em loop. Bem distintos. O som, de novo, questão de pergunta e É. resposta. De ambientes diferentes, de referências diferentes, mas é Mas a pergunta e sala de resposta. madeira, então o som tinha que ser muito parecido. É, não, não é o caso. Aqui temos um outro bump. Super grave. Muito delicado e grave, de novo, não é uma coisa humanamente possível. Ah, É. pode ser interferência de fora? Pode, mas muito improvável porque está muito definido. Aqui, muito perto do microfone. Isso é Não tem mais como. agudo que a pirinha aqui. É. É tipo isso aqui do cortador de unha, né? Fazendo. O fantasma estava cortando as suas unhas. É, tipo isso. Será que não é de fantasma aranha? Das perguntas que deve ter uma galera enviando pra você que você só põe a mão na testa, né? Assim, tá. Ah, tem várias. Tem várias. E conta de 0 a 10 em ordem alfabética, né? Quer ver que é 5, 10, 2, 9, 8, 6, 7, Tem 4, um zero 3, lá. 1, 0. Pronto. O Isso. troféu era bom, aquele troféu. Esse tá forte na sala. E é na sala, porque a definição é muito grande. Você tá com 1h10 de gravação, considerando que Isso. é às 2h30 que eu comecei, 2h30 dá 3h40, 3h50 da manhã. Não é um horário que acontece de ter interferências de temperatura para gerar a intensidade desses sons. Você vê, o ônibus que você Definitivamente. escutou, ele inicialmente deve ter passado 5h30 da manhã. Sim, sim, porque já era lá pra. Você me mandou um arquivo com um Você total de escuta os 4 horas. É. passarinhos e depois o busão passando. É, eu nem peguei isso, porque não. Ó, de novo, outro. É um pouco diferente, mas é o mesmo tipo de som, bem intenso também e bem definido. Curioso. O que mais? Temos lá mais marcadores, outro marcador. Ah, aqui tem algum carro bem barulhento. Na moto. Não carro mesmo. Ah, Pela moto, pela marcha, você escuta que faz. é que é bem de novo aqui, né? Mas isso parece ônibus. É, estranho. Aí tem uns outros cliques. Aqui não dá pra ver tanto o clique, porque tem essa interferência do que dá pra ouvir, mas. É só uns coisas de aceleração de carro com marcha baixa. De novo, mais clique. Esse tá um pouco mais longe, mas ainda assim muito intenso. Outros aqui. As respostas são diferentes, é um mais grave.
E é sempre assim, agudo, grave, grave, agudo. Daqui a pouco vai aparecer um alienígena aí me abduzindo. Será que ele fala sumério? Bom, não sei, desde que não coloque uma parabólica no meu fiofó, tá ótimo, né? Aquela coisa da teoria dos Anunnaki, né? É, Se for verdade, você Cartman, pergunta pra ele, Mutsuana, que você qual é lembra o do South nome? Park? Que o cara bota a antena no Cartman, no fiofó do Cartman? Não Uma vi parabólica isso. para ele poder ligar para casa. Oh, beleza. De novo, uma outra pancada mais distante. Nossa, faz. Eu só vi South Park naquela época que passava. Eu não, cara, No eu não vi. começo. Vê uns quase 20 anos, né? No começo era Aqui. legal. Que. Que temos coisas. É, tem um pum, pum, pum. Sério, esse negócio aí é complicado, hein? Esse aqui são pancadas graves, várias. É bem raro. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo aqui, ou das primeiras vezes. Eu não lembro de outras vezes assim. Eu já vi coisas com mais frequência de grave, mas não tantas assim juntas, tão próximas. Então não ficou abrindo e fechando alguma porta assim. Não, estranhíssimo isso. Joga o negócio da voz. Vamos tentar ver o que que é, Vamos. porque não está com cara de ser pancada. Assim, para quem está escutando, não tem como abrir porta assim, não tem como. Achamos alguma coisa. Mas vamos lembrar que é aquela velha história. Não tá com cara de padrão de voz, pelo tipo de desenho que ele fez. Cadê plugin aqui? Isso. Pluginho. Aumentei 40 decibéis. É só um. Vou botar em loop só esse trecho mesmo. É. Assim, tá de novo na coisa de talvez a gente esteja vendo o rosto em nuvem. Mas Mas é esse. bom, é bom fazer isso Sim. porque tem certas coisas que batidas. A gente está acostumado no nosso ouvido humano com batidas que são normais. Uhum. Tem realmente uma intensidade maior. Isso aí não tinha uma intensidade, tinha um som de algo, mas não tinha uma intensidade de uma batida. Uhum. Mas é tirar prova, eu acho curioso. Realmente não tem Sim. nexo, assim, não aparenta ser nada nesse sentido. Mas ao ouvido, você escuta, você fala, estranho. É, o que a gente tem que ficar sempre esperto é que assim, como ele é essa ferramenta, ele é chama Dialogue Isolator, ele vai arrancar tudo aquilo que não seja voz e separar tudo aquilo que seja voz. Ele chegou num negócio que é um híbrido. E por que que é um híbrido? Porque no estado só do processamento do plugin, ele faz só isso aqui. Isso não é suficiente para ser voz. Eu botei um normalize para aumentar o volume, aí eu botei duas vezes o plugin. E aí ele vai começar a pegar o plugin é, o limiter, um total de 40 decibéis. Então o que acontece? Ele começa a puxar um monte de outras coisas que estão no fundo que nem eram, que não são para estar, que são sujeiras do limite do conversor digital do Tascam, das limitações do cabo, só que tirando ruído. Então assim, é aquela foto que você tirou no escuro que você tentou clarear tanto que é um monte de borrão, quase que nem TV fora do ar nos anos 80 e 70, né? Que era É. corrida de arroz. Aí depois eu falar que é o espírito que saiu na foto. Pois é, agora, que realmente é alguma coisa que chamou a atenção, que a gente escuta até sem o coisa, sim, mas que tá ali, como você falou, lembra uma pancada, mas pela intensidade baixa não seria uma pancada, é um X. Um X que a gente tentou achar que é voz, falou, putz, parece, mas não é inteligível, não é um please silent, né? Ups, cálice, sei lá. Mas a gente pode ficar Não imaginando um tem monte de como. coisa, mas. Eu não veio nada na minha mente. Porque assim, e o que pode vir é justamente o risco de ser achar. Opa, o que que eu fiz aqui? Peraí. Achar rosto em nuvem, né? É.
Mas legal, sim. Boa, boa de querer dar uma fuçada melhor. De novo, dois estalos bem semelhantes, próximos. Foi legal. Tipo, alguns segundos só depois. Eu acho que eu considero isso mais natural Hum, do que os outros. é só que é incomum nas gravações, isso é que é interessante. É. Tá, esse é um estalo mais comum que a gente costuma ouvir, que eu fico brincando que senão alguém mexendo na porta, na maçaneta e tal. Das primeiras vezes que, assim, das poucas vezes, primeiras não, das poucas vezes que ele apareceu aqui. Cadê uma outra pancada mais comum? Aí tem duas, isso aqui deve ser duas buzininhas. Bem suave, não conta. De novo, um próximo e um distante. Vou botar mais curto o tempo do loop. Vou encurtar. Pergunta e resposta, próximo e distante. Interessante. O que mais temos? Aí já não tem tanta coisa, porque realmente deu um certo tempo, as coisas vão... Ah, esse aqui, peraí. Tem um super definido aqui. Forte e distante. Tá. Aí vem vários pequenininhos, não vou tanto ao caso, eu quero pegar esse aqui. Esse é um som estranho. Parece alguém batendo em alguma travessa de aço inox, alguma coisa bem longe. Vou botar em loop. X. Aí esse. Peraí. Não, nada demais aqui. Vamos avançar. Opa. Mais intenso. Eu tenho que ficar mexendo o mouse, eu não enxergo, ele some nessa bagaça aqui. Meu. Opa, isso aí é um tamanco. Olha só essa distorção que ele causou aqui no azul. De tão forte que ele foi, o limiter já teve que dar uma segurada ali. A esse ponto. Mas... Cara... Agora tem gente dançando flamenco com tamanco, né? Matando barato não tá mancada. Um holandês dançando flamenco aí. Cadê? Aqui. De novo, mais outros estalinhos. Mais aqui, peraí. Tem uns mais fortes aqui, mais pra frente. Yes. E que é esse? Aqui tem um gravão. Olha isso, cara. Um tiro de canhão. Espera, deixa eu botar ele em loop. E isso tá dentro da sua sala. Aí tem alguma buzininha ou alarme. Tudo bem. E aí um estalaço assim. Esse é digno de respeito. Aí, ó, que boniteza. Alguém bateu com a régua na mesa aí. E ó, tá 1h30 só de gravação, né? Uhum. 1h30. A quantidade de eventos nesse áudio que você me mandou é muito, mas muito acima do normal. É tipo pelo menos umas 10 vezes mais. Eu também estranhei. E falei, caraca, isso tem muita batida e isso pra mim... eu gosto de gravar quando tá o silêncio absoluto, porque a gente consegue explorar o silêncio. Aí, os caras estavam realmente quebrando a sala. Olha, esse aqui... É que assim, eu olhei e falei, tá, isso foi alguma coisa muito forte fora da sala, mas... Cara...
Isso foi um trovão. Tá, Eu acho que isso foi um trovão. ok. É, foi fora da sala. Foi muito forte, mas Foi. fora da sala. Isso foi na rua. E eu achei que isso foi um trovão. Pode ser. Você sabe que aqui quase não tem. É mesmo? Vieram tudo pra cá. É, chove muito, mas é que não tem essas tempestades de verão. Teve uma vez que derrubou uma árvore do meu quintal. E aí deu uns 30 minutos depois, foi 2019, julho de 2019. Uma meia hora depois eu vi um helicóptero de ambulância pousando na Nossa, fazenda aqui da frente de casa, assim, para socorrer alguém. Isso foi meio bizarro. que louco. Mas eu achei que realmente tinha sido um trovão, alguma coisa assim. É, parece. Aí tem motor, tem gente passando, tem um monte de coisa. Tem uma coisa raspando, veio um monte de barulho junto. Isso eu achei curiosíssimo. Deixa eu botar aqui É, meio. não tem cara de ser na rua, tipo um acidente na rua, algo assim, Não, né? não, não, não. Acidente na rua seria bem Tem. diferente. O que eu gostei foi essas raspadas que deram aqui. Tipo, agora, nesse próximo. Que eu... Isso é coisa raspando. Sim, mas você acha que é lá fora, não dentro de casa? Cara, tudo está muito longe. Estaria nos quartos, você teria acordado. Ó, de novo. Esse aqui já foi. Alguém bateu com a unha sei lá, num bule ou coisa do tipo. Olha lá. É. Ele é Estranho. alto, né? Ele é bem alto, o Muito som. agudo, muito fora do resto. Destoou de qualquer outra coisa. E foi interessante, foi toda uma sequência, né? Foi o trovão e aí foi disparando todos esses outros sons. Dentro do padrão que você sempre comenta. Acontece algum negócio fora, parece que é um estímulo para um monte de coisa se manifestar. Isso aqui é uma. Vou botar essa sequência inteira de 1 minuto e 24. É isso? Não. Qual é a duração aqui? Não, de 31 segundos, desculpa. Você vê que tem um motor ligado de fundo, ele vai desligar já já. Parou. E esse último trecho agudo. Curioso. É uma salada, né? Uma miscelânea de coisas. Nossa, essa é uma salada de comilão. Pessoas. Uma salada de 5 quilos, isso aí. Tem uma Aí tem. salada sonora. Isso tá muito forte e muito perto. Isso é alguém batendo o dedo assim na mesa, alguma coisa do tipo. E Curioso. engraçado, né? Ele se intensifica depois desse estrondo que acontece. Uhum. E de novo, mais dois intensificados com um padrão de pergunta e resposta de grave e agudo aqui no caso. Cara, esse é um dos mais fortes que tem e mais significativos nessa sessão. E aí? Né? Pois é, é isso que eu acho mais estranho, que é o agudo, é o grave agudo ou agudo e grave. Mas você não vê, por exemplo, uma sequência natural, que seria dois agudos, dois graves. Seria sobre uma ação sobre qualquer matéria que tem a característica daquele timbre. Ou seja, Sim. é isso que é curioso. Cara, tem cada coisa curiosa nisso, né? E quando tem aquele repetido, é um repetido, você fala, cara, tem alguma máquina, um metrônomo ligado na sala. É sempre muito extremo. Esse foi colado no microfone. Esse aqui. Que tem uma mínima reverberação. Está tipo um palmo do microfone. Mas ele é só mais natural.
É, natural, mas o que que fez essa natureza acontecer, né? É, não tem a diferença de temperatura, novamente, 1h28, 1h28 não é um. Não Uhum, tem, a gente não tá falando de um verão absurdo, uhum, onde o sol já vai nascer pegando fogo, né? O negócio queimando a tua sala, pois já é. trazendo as labaredas. Não tem nada. Ó, aqui uma buzininha, moto. Buzininha. Mas isso é máquina, isso é alguma outra coisa. De novo, ele vai repetir aqui. Isso poderia ser até um elevador, talvez. Um motor de elevador dando partida e parando. É, mas essa marca é muito interessante, né? Porque você vê uma bolinha, os riscos, uma bolinha, riscos, bolinha e riscos. Uhum. É, É, dá a entender que é uma máquina, que ela tá fazendo uma sequência. sim, sim, ela faz 3 vezes. A terceira é um pouco diferente, um pouco menos intensa. E aqui tem os tech junto. É uma máquina desligando. Aqui dá pra sacar que é uma máquina mesmo. Beleza. É uma batidinha que é bem diferente, tem outra reverberação ínfima comparada a essa máquina que tá fora. Mais uma vez as pancadas. Ou seja, uma grave e meio distante, uma outra aguda e bem presente. De novo. Né? Ai, ai, ai. Chatinho pra ficar tentando identificar o que que é, porque frita o cérebro. A gente fala, não, eu quero achar o que que é. Não vai achar, mas a gente consegue achar o que não é, né? Ou seja, a gente vai com uma É, dúvida, volta com mais. Moto ou carro acelerando. Não, isso é ônibus ou caminhão. Na verdade, moto teria muito mais riscos, muito mais harmônicos. De novo, outra aceleração. sim. Enfim. Aí os outros marcadores aqui, um motor. Grave, nada demais. Deixa eu descer esse cara pra cá. Botar essa galera mais aqui no meio da tela. Ah, temos umas coisinhas aqui mais pro fim. Uma pancadinha única, mas muito definida. Que é essa aqui. Peraí, que ela em loop. Curioso, né? Temos um fenômeno solitário aí. Uhum. Aí temos uma outra coisa aqui curiosa. É. Alguém deixou o dedo escapar ali. Vamos lá passar o Dialogue the Noise. Achou umas duas bolotinhas ali. Vamos ver o que que tem. Que são essas pelotas, mas já tá com cara de que não é voz. Normalizing. Eu achei que fosse na rua. Tem cara. Tá, de novo, um monte de sujeiras junto, mas. Vou botar só esse trecho aqui para não pegar as outras. Se eu aumentar, botar mais 20 decibéis, aí ele vai pegar só mais Tem sujeira. uma Vai. voz mais grave Sim, embaixo, você percebeu? sim. É. Mas isso é distorção, não é. É convincente como voz sussurrando se você deixar de ruído de fundo numa cena, num filme ou coisa assim, É, passaria. parece um homem e uma mulher conversando. Mas não. Mas é, de novo, é uma ilusão auditiva aqui, porque eu tive que aumentar muito, então já estou num limite de. Vamos lembrar que quando você passa o. Opa! Peraí. O que eu fiz aqui?
fiz um outro. Quando você volta antes do normalize, ele faz só isso aqui. E vamos lembrar que eu já tinha dado 20 decibéis antes de volume, então está muito fraquinho para ser alguma coisa. Então esse... Mas é curioso, né? É. Isso você escutou cru, só em loop. E você vê que ele, quando ele falou, só fez... Ele arrancou fora. Então isso realmente já é uma prova de não ser voz. Opa! Esbarrei de novo aqui, peraí. Tem que lembrar de... Pronto, agora tá. Já sei, era o espírito do Michael Jackson. Opa, temos graves, sabemos graves. Aqui, cadê? 2 indicadores, tem esse. Mano, tava nervoso o negócio aqui. De novo, pancadas, 2 pancadas graves repetidas. É muito grave, muito intenso aqui. Aí aqui a gente tem uma outra coisa que eu até já vou lupar, que esse me agradou bastante de ver. Tem uma aceleração e... tem um... estranho, que não era pra estar aí. Não tem nexo terminar esse som com isso. Pois é. O que Não é som seria de isso voz, não é daí? nada, mas é uma mistura de um caminhão acelerando com uma mesa arrastando, né? Estranhíssimo. Não era da natureza desse som. Uhum. É que um foi comido de repente e o outro surgiu do nada, né? Sei lá, como se alguém estivesse falando com você e virasse uma coisa nonsense, sei lá. Bom dia, eu É, gostaria de saber como está o... Né? Não... Tá assim, não... Fica uma interrogação total. Tá, mais motor... Não, motor não é o caso. Daí daqui pra frente já começa aqueles outros ruidões. Tipo, tem até uma coisa aqui. Mas é motor de carro desacelerando, aí não tem mais nada de interessante, não. Já é carro, ônibus, é isso aqui. Aí com isso no meio a gente já não consegue pegar os... Até tem um estalinho que vai aparecer aqui no final. Olha aí. Tá, mas aí já é... aí eu desencanei, porque acho que aí já começa a ter a poluição sonora. Uhum, Aí exato. eu já não Esse é consegui um... realizar nenhuma marcação, porque Uhum, a gente está falando de 4 horas da manhã que começou a aparentar alguns sons. uhum. Seja 4, 4h30. Aí já começou a ficar um pouquinho mais tendencioso. Eu falei, ah, não, deixa quieto. Não é o range legal para se trabalhar. Cara, você tinha que conseguir fazer um esquema desse com não só os microfones ideais e cabos ideais, mas numa masmorra de um castelo, alguma coisa assim. Não dá ideia. Que lá vou eu pro castelo, né, no meio do nada. Aí é que a gente vai pegar os sons mais bizarros de, sei lá, rato passando pela parede, né? Umas correntes arrastando. Uhum. Imagina que louco, umas chamas ali, né? O som de chama Assim, queimando. uns, mano, uns 50 metros de cabo Vandenroel, aquele lá que é carérrimo, isso vai significar 50 mil dólares, porque é $1.000 o metro, esse cabo. Mais uns microfones Erlund, que não pegam reverberação interna da cápsula e pegam melhores transientes, um pré-amplificador Nive, e aí você gravando num iMac Pro, em vários canais, em Ó, 24, 198, aí rola. E com portas anti-ruído instaladas nesse ambiente, né? o castelo com porta anti-ruído. Dá para colocar. Você pode colocar isso. Tem que instalar a porta anti-ruído, só faz um furo na parede para atravessar o cabo, tá só o microfone lá dentro.
Pro pessoal que, mas por que uma condição ideal? Bom, é só conseguir comprar um castelo, conseguir botar só uma portinha anti-ruído já vai estar aí uns $1.000 também, mais $50.000. Quem quiser patrocinar, a ideia tá aí. O Pix está na tela. Isso, né? Essa é a coisa. Então, por que que a gente não faz nesse tipo de ambiente? Porque não há Porque eu não quero. recursos, Não quero. Só porque? Porque eu não vou passar o final de semana em Acapulco com o Chaves. Eu não tô afim. né? Não, não quero. Eu tô tranquilo. Porque eu não achei voo suficiente ali para me levar. Tô tranquilo. Imagina. Mas É, é. Celião, é a vida. Mas é engraçado, né? A gente fala, pô, bicho vai pegar numa gravação, nada acontece. Aí numa outra você fala, não vi tanta coisa. E de repente tem uma voz de uma pessoa do nada, né? Tipo do Chester, que foi algo surreal, ou do Ed Gein, que foi também o assassino lá. Aquele É, foi puxado. e é aqui que a gente fala, pô, vai ter alguma coisa. Nada. É sempre uma caixinha de surpresa, né? Não vai demorar tanto e a gente vai conseguir ter um plugin que consegue detectar em tempo real e fazer a marcação enquanto está gravando. De Vai precisar quaisquer fazer, anomalias. vai ter que conectar num computador, né? Sim, mas é por isso que eu comentei esse tipo de processo. Porque como é que é um estúdio? Para quem não sabe, tem uma sala que nem essa minha aqui, uma sala de controle e tal, que também é uma sala de visita, mas enfim, aqui eu fico com o computador, as caixas e tal. Pela parede a gente atravessa vários cabos, liga numa coisa que muitos chamam de medusa, que é tipo um PABX, né? Você tem vários espaços para você plugar o cabo que vai pro pré-amplificador, para a placa de áudio e tal. Do outro lado você tem outros terminais para ligar os cabos que vão nos microfones. Então o ideal seria fazer uma coisa assim num ambiente tipo um castelo, alguma outra coisa assim, com isolamento acústico, um computador pauleira, cabos, microfones de última geração e beleza, deixa o negócio gravando, sei lá, 12 horas seguidas, faz um intensivão de jogar tudo que tem lá dentro, pedir para tudo se manifestar forte e vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer. Aí Mas sim. há custo nisso, de preferência aqueles castelos Morreu muita que gente. não, que aqueles antigos que tem, volta e meia tem uns aí à venda sei lá, século XI, século XII, que Vou ver na OLX aqui do Brasil para ver se tem algum. do Brasil você não acha, mas você sabe que uma das coisas que me ajudou a mudar aqui para Noruega foi, olha só que louco, uma ex-namorada e uma outra mina que depois, 2 anos depois virou minha namorada, você chegou a conhecer, as duas postaram com intervalo de 2 dias no Face, elas postaram um link na época ainda era blog, tô falando de 2011 isso, era um blog, o mesmo blog, elas postaram a mesma matéria, um site que comparava preço de castelos na Europa contra casas nas capitais do Brasil. Os castelos estavam mais baratos que as casas. É, eu não tenho dúvida. E aí, assim, eu É. falei, deixa eu xeretar isso. Aí quando eu xeretei que me deu uma coisa, eu falei, peraí, por que eu não vejo o preço das casas na Noruega? Tá, eu posso comprar uma. No Brasil, no máximo, eu compraria uma kitnet. Então, mas assim, eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, Um mas castelo ia ser muito louco. no mínimo, você tem que conseguir fazer um esquema para fazer uma gravação. Sei lá, conversar, É. alugar com uma corretora, falar, só vou botar uma noite aqui esses equipamentos gravando e tal. Rent a Ghost. Vou alugar um fantasma. Porque assim, só não dá pra gravar em cemitério porque você vai ter lugar aberto, vai ter interferência demais de áudio. Agora, Insetos. Imagina os insetos sobre o microfone. sim, sim. Agora no castelo você consegue isolar, isso sim. Isso pra fazer Inseto. essas experiências é algo que é rolável. Tecnicamente é possível, É. A questão, a única coisa que me pede é a coragem, né? né? É a coragem. Mas é isso. Curioso. Eu tenho mais um para te mandar. Esse aí, eu acho que tem samba, viu? Lá Esse aí foi vem. cruel. Esse foi cruel. Esse é um assassino. Esse que Eita. você analisou foi o Chorão, né? Do Charlie Brown, que acabou se matando e tal, mas não teve realmente tanta coisa. O outro eu espero que tenha. Mas. Então é isso, Celião. Deixa seus recados aí pro pessoal. Antes de tudo, mais uma vez, obrigado pela Eu que participação, agradeço. pelo convite, que
e sempre acaba trazendo mais inscritos para o meu canal, gente mais interessada em conhecer meu trabalho. Bom, os links estão aqui embaixo na descrição. Eu sou astrólogo, trabalho com astrologia tradicional, também trabalho com áudio, sendo que a grande maioria do meu trabalho é focado na astrologia. O áudio foi uma formação que eu tinha anterior, ainda mantenho o estúdio, tem a questão da música como hobby, um hobby que eu levo muito a sério, que eu quero fazer o melhor para mim, assim como o Rodrigo também faz, que você vê ali a dedicação dele com as guitarras. Eu tenho assim com instrumentos, dá para ver que tem uma trompa e um trompete ali no Estão sofá, tem os dormindo. contrabaixos, estão ali descansando. E, bom, quem tiver interessado em leitura de mapa, pela visão de astrologia tradicional, quiser conhecer meu canal YouTube, Astrologia Tradicional com Célio Barros, como comentei, os links estão aqui embaixo. Curso também de astrologia, também vou botar o link bonitinho. E é isso. Mais uma vez, Rodrigo, brigadíssimo pela Eu que oportunidade. agradeço. Eu que agradeço, Celião. E aí, eu te mando daqui a pouco mais um terrorzão para você ver. E vamos ver se tem coisa legal. Mas é E... isso, a caixinha de surpresa, né, Célio? Então tá bom. Obrigadão. Valeu.